Olá, turminha do sexto ano, tudo bem? Hoje vamos iniciar aí a nossa sequência, nossa série de vídeos que vai trabalhar este primeiro módulo de vocês, que é Ciências, um processo investigativo, né? Então vai ser comum vocês verem aí no decorrer dos vídeos, isso aqui, ó, parte um, parte 2, parte 3. Isso foi feito porque eu vou fragmentar então o capítulo para que ele não fique tão grande, né? Para que o vídeo não fique longo e muito cansativo. Assim vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá iniciar o nosso módulo, tá? Nós começamos o módulo trabalhando essa imagem inicial, justamente aqui, ó, de um copo entrando em decomposição. Então, o que é importante a gente saber a respeito disso? Que a maior parte dos plásticos, né, ela é feita a partir de petróleo, né, que é um recurso finito, né, um fóssil, é um combustível fóssil que a gente chama, e que ele levou muito tempo para ser formado e que a gente tem consumido de forma muito rápida, ou seja, uma hora ele vai esgotar. E o petróleo tem uma característica de que ele demora muito tempo para se degradar. Então, no caso de um plástico, né, feito à base de petróleo, estima-se então que ele demore cerca de 450 anos, tá, para se degradar ali do meio ambiente. Então, no decorrer, no, então assim, aí com relação a isso, a gente tem que levar em consideração que devido aos avanços das pesquisas, dos estudos, né, e do conhecimento científico, a gente vai descobrindo outras formas de produzir plásticos, né, que sejam mais fácil, que sejam mais, que tenham uma rápida degradação. E essa imagem, então, ela mostra isso, ela mostra um copo, tá? É um, ele é um produto à base de fibra de cana-de-açúcar e bambu e que entra em decomposição, ou seja, né, em 60 dias ele já está bem deteriorado, tá? Então, a decomposição do plástico biodegradável leva bem menos tempo do que os 450 anos aí de um produto, de um plástico à base de petróleo, tá? Então, essas imagens aí mostram justamente isso. E aí vem algumas perguntas, né? Como foi possível como foi possível que a decomposição acontecesse num prazo de 60 dias? Isso aí foi feito um monitoramento, um acompanhamento. É claro que quando a gente falou que o petróleo, o plástico à base de petróleo leva 450 anos, isso é uma estimativa, porque ninguém vive 450 anos para verificar se realmente vai entrar ou não vai entrar em decomposição, né? E aí, a outra pergunta é qual que é a importância do papel, né, da investigação científica dentro deste processo? A investigação científica ela é importante para a gente corrigir certos erros, né, e agredir menos o meio ambiente, ok? Então vamos passar aí para o próximo slide. E aí nós temos então o primeiro tópico do material de vocês chamado Ciências em Ação, as etapas do processo investigativo, né? Então, as ciências da natureza, que daí a gente pode entrar aí, ciências, física, química, querendo ou não, entra um pouquinho de matemática, né? Buscam investigar e explicar fatos ou fenômenos que são observados. Então, para isso, os pesquisadores eles realizam uma série de etapas, entre elas aqui estão aqui no nosso material. Olha lá, eles realizam observações, identificam um fenômeno ou um problema, elaboram hipóteses para solucionar, entender o fenômeno ou problema, né? Então, a hipótese, na verdade, é uma possível resposta, né? Fazem experimentos para coletar dados e testar as hipóteses e analisam os resultados para chegar nas conclusões, que podem validar ou não essa hipótese, né, que foi proposta. Então, essas quatro etapas aqui, ó, que aparecem, observação, hipótese, experimento, análise dos resultados e conclusão, faz parte, então, das etapas que um pesquisador tem que fazer. Então, para descobrir como tudo isso funciona na prática, o que eu fiz com vocês em sala de aula? Eu levei uma caixinha, um objeto fechado, para que vocês tentassem descobrir o que estava lá dentro, né? O processo, o que vocês fizeram? Vocês realizaram um processo investigativo, né? Que, querendo ou não, é algo inerente, ou seja, está relacionado o que é próprio de alguém, né? Ou que está dentro da sua essência, até porque todo mundo tem um certo grau de curiosidade, né? E o que pode ser comprovado pelas situações
em que tentamos adivinhar aí algo com base em dicas. Então, vocês tiveram acesso àquela caixinha lá, e aí vocês tiveram a oportunidade de ver o peso, de chacoalhar e tentar descobrir o que tinha dentro dela, né? Então, olha lá, no caso, né, das ciências, né, nós estamos aí dentro da ciência, uma investigação é uma tarefa mais complexa, tá? Então, no caso dessa área do conhecimento que envolve aí física, química, biologia, né, essa investigação ela é uma tarefa um pouquinho mais complexa porque ela é realizada por etapas que a gente chama de etapas do processo investigativo. E essa etapa, na verdade, é o que a gente chama de método científico. Vocês têm uma disciplina chamada iniciação científica que vai trabalhar mais ou menos isso com vocês, ok? Então, vamos indo aí para frente, né? Então, olha lá, acontecendo ou não a validação, tá? Novas hipóteses podem ser elaboradas, né, para dar continuidade ao processo. Então, assim, ó, nem sempre vocês, lá no início, vocês vão propor uma hipótese e no decorrer do desenvolvimento ela pode ser verdadeira ou não, certo? Se ela não for, a gente faz nova hipótese e vai tentar descobrir para ver se isso é verdade ou não. E assim caminha o conhecimento científico, através dessas descobertas que vão sendo gradativamente construídas, né? Bom, passamos para um outro tópico chamado como testar uma hipótese. Então, para os cientistas desenvolverem suas investigações, uma etapa importante é a elaboração de experimentos, que vão poder testar aí ou não a sua hipótese. Então, esse testar hipótese está relacionada com a realização de um experimento, né? Então, olha lá, ó. Quando um comprimido efervescente entra em contato com a água, o que seria aquele comprimido efervescente? Lembrem de uma vitamina C que a gente põe num copinho com água, ela começa a borbulhar, né? Ela passa por transformações que vão resultar na liberação de um gás. Então, a partir dessa observação, poderíamos elaborar uma hipótese. Ou seja, a hipótese está aqui, ó. O gás liberado, por exemplo, por esse comprimido efervescente, ocupa lugar no espaço, né? Então, olha lá, nós fizemos, ó, isso aqui eu desenhei no quadro para explicar para vocês que a gente consegue captar esse gás e verificar se ele, né, ocupa ou não ocupa espaço. Então, aqui, ó, ao jogar um comprimido efervescente dentro de uma garrafa fechada, apenas comunicada aqui, ó, por esse caninho, né? E ele sai numa garrafa também que está dentro de ponta cabeça dentro da água. Então, o gás presente aqui vai vir para cá e ele vai ser canalizado aqui, ó, nesta pontinha. Então, a gente consegue calcular essa quantidade, né, do gás. Perfeito? Então, o gás, podemos dizer que o gás liberado ocupa lugar no espaço, né? Agora, olha lá. Como poderíamos criar um experimento em que fosse possível capturar esse gás e evidenciar que ele ocupasse lugar no espaço? Então, isso a gente fez aqui, ó, demonstrando isso aqui, ó. Então, isso aqui é viável. Então, é extremamente viável, a gente consegue canalizar o gás e verificar se houve ou não o que estava proposto ali, né? Vamos para frente e nós vamos encerrar então esse vídeo, né, com esse texto que a gente fez a leitura em sala de aula, onde tinha duas garrafas de água com gás, né, ou seja, garrafas gaseificadas, uma aqui, ó, fechada e a outra aberta. Olha a diferença da fechada, a gente não consegue perceber as bolhas de gases, e aqui a gente já consegue perceber aí, ó, a liberação de um gás quando essa garrafa é aberta. Então, olha lá, os gases se dissolvem na água. Apesar de não conseguirmos notar na água natural, ou seja, naquela água sem gás, há diversos gases dissolvidos. Na chamada água gaseificada, entretanto, há um excesso de gases facilmente notado a olho nu, o que permite analisar melhor o comportamento dos gases em água. Quando a gente fala a olho nu, é uma expressão que quer dizer que eu não preciso de nenhum recurso para poder observar. Tá? Eu não preciso do microscópio, eu não preciso de uma luneta, né, de alguma ferramenta para ampliar ou afastar, né, esse objeto. Então, olha lá, quando uma garrafa com água gasificada está fechada, por exemplo, que é o caso desta aqui, ó, seu conteúdo, né, se apresenta homogêneo, ou seja, uniforme. E é difícil perceber as bolhas de gás.
Agora, quando essa mesma garrafa, ela é aberta, os gases se dissolvem lá dentro e aí começa a surgir essas bolhas e migram aí para uma superfície do líquido. Então, elas tendem a ir para cima. Há uma série de outros fatores que podem alterar a quantidade de gases dissolvidos na água, como a temperatura. Então, vamos entender o que uma temperatura mais quente proporciona e uma temperatura mais fria vai proporcionar. Então vamos lá, se deixarmos duas garrafas iguais de água gasificadas abertas, só que agora uma fica dentro da geladeira e a outra em temperatura ambiente, nós vamos notar que depois de um certo tempo, a garrafa que estava fora da geladeira perde maior quantidade de gás. Isso ocorre porque o aumento da temperatura é um fator que facilita o escape de um gás em qualquer líquido. Então, se vocês tiverem que deixar uma garrafa aberta, tá, sem tampar, que tenha gás, que deixem ela na geladeira. Ela vai perder gás, mas vai perder bem menos gás do que se ela estivesse fora da geladeira, ok? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui e daqui a pouco a gente volta aí com mais videozinhos para a gente continuar a discutir aí o resto desse módulo com vocês, tá bom? Até, pessoal! Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos então agora para continuar aí o nosso módulo, né? Ciências, um processo investigativo. Vamos então para a nossa segunda parte, tá? E nós estamos aí na nossa disciplina de ciências. Bom, vamos falar sobre a hipótese formulando, testando e reformulando. Está no material de vocês, né? Então, depois de formulada aquela pergunta inicial que a gente chama de hipótese, uma hipótese ela pode ser testada por meio de experimentos que vão permitir, né, que a gente possa verificar se ela é ou não verdadeira. E aí, nos experimentos científicos, eles devem ser, de preferência, sempre controlados, né? Ou seja, seguir um determinado padrão, seguir regras e procedimentos. Isso faz com que a gente possa, então, fazer com que eles possam ser repetidos da mesma maneira e várias vezes e em qualquer lugar por qualquer pesquisador. E aí eles têm que atingir o mesmo resultado, tá? Então vai surgir a questão, né, do que aparece aqui, ó, grupo controle e grupo experimental. Vamos entender essa parte, né, do que é o grupo controle e o que é o grupo experimental. Essa imagem mostra justamente isso. Em alguns experimentos, os cientistas adotam uma estratégia que permite confirmar a relação entre os resultados obtidos e aquela hipótese proposta. Mas para fazer isso, a gente tem que ter um grupo experimental e um grupo controle. O próprio nome já diz, grupo controle, a gente não altera fatores, grupo experimental, a gente vai alterar os fatores. Então, quando a gente vai fazer o experimento, né, essa comparação ela vai ocorrer através dos resultados entre esses dois grupos. Então, a diferença entre esses dois grupos é que, para o grupo controle, né, nós temos que manter todas as variáveis gerais que existem no grupo experimental, ou seja, o que é padrão nos dois tem que ser iguais, tá? Mas esse grupo não é submetido às intervenções experimentais, tá? Ou seja, aquelas diferenças específicas que estão testando aquela pergunta inicial, aquela hipótese. Então, olha lá, se a gente olhar aqui essa imagem, essa pessoa está querendo testar a seguinte hipótese. A água, que ele está colocando aqui, ó, a água é necessária para a germinação de feijões em um frasco de algodão? Então, para isso, então, a gente vai ter que fazer o quê? Colocar em dois copos, né, em dois copos de vidros, alguns feijões, tá? E sobre estes feijões colocar algodão, para a gente poder ver inicialmente aí o desenvolvimento, tá? Como a gente está verificando aqui. Esses dois copos são colocados no mesmo local, eles têm que ter a mesma luz, né, a mesma ventilação, iguais. Os dois copos são colocados no mesmo local, sobre as mesmas condições, então, aí de ventilação, iluminação e exposto às mesmas variáveis gerais, certo? Agora, quando a gente passa a ver isso aqui, ó, em um dos copos vai se adicionar o quê? A água e no outro não. Então, esse aqui é o grupo experimental, esse aqui vai ser o nosso controle. Depois de poucos dias, a gente vai observar, né, se o grupo experimental, com a água, a gente percebe a germinação dos feijões e se no grupo controle houve essa germinação. E aí a gente consegue, né, verificar se a hipótese estava correta ou não.
Então, a variável manipulada é a presença ou a ausência, o que? Da água, pois ela é a única variável que vai diferenciar, porque o local e a luz era igual para os dois. Então, né, o fato de os feijões, olha aqui, ó, germinarem, ela depende da presença de água. Então, é importante molhar o feijão. A gente pode trazer para o maior, é importante molhar as plantas, né? E aí a gente falou sobre, né, ainda dentro deste tópico, né, hipótese, formulando, testando e reformulando, quando uma hipótese para explicar um fenômeno é apoiada por diferentes evidências e experimentos realizados aí por diversos pesquisadores, ela pode se tornar uma lei ou auxiliar na formulação de uma teoria. Então, vocês estão caminhando aí no conhecimento de vocês, no conhecimento científico. E daqui para frente vai ser muito comum, dependendo da disciplina, vocês estudarem pesquisadores que acabaram, né, escrevendo ou formulando, melhor dizendo, leis e teorias. Então, nós temos a teoria das placas tectônicas, nós temos a lei de Mendel, a lei de Newton e assim por diante, né? Então, quando a gente consegue chegar a leis ou a teoria, né? Essa nova lei ou teoria nos permite prever resultados em experimentos ou em observações sobre esses fenômenos deste momento em diante. Então, existe diferença entre lei e teoria, tá? Tanto é que elas estão destacadas aqui de forma, destacadas em negrito, porque existe diferença, mas a gente não vai aprofundar agora, a gente vai ver isso mais para frente. Agora, só voltando na hipótese. Quando uma hipótese não é confirmada pelos resultados, né, obtidos, temos que reformulá-la, ou seja, temos que fazer uma nova pergunta e testá-la novamente, para ver se ela está correta ou não, certo? E aí, olha lá, desta forma, então, o conhecimento vai sendo produzido aí pela ciência constantemente. Então, diariamente, a ciência vai crescendo, o conhecimento vai aumentando, né? E lembrando que, gente, como a gente tem avanços tecnológicos, né, todos os dias, a gente tem que levar em consideração que, por exemplo, hoje o que a gente fala que é certo, amanhã pode estar errado, porque veio uma tecnologia nova que refez os experimentos, que a analisou de uma forma mais aprofundada e que pode alterá-las sim, tá? Então isso é importante. O conhecimento ele vai sendo, né, transformado, vai sendo construído conforme as ferramentas que a gente tem naquele momento. Pessoal, eu vou ficar por aqui, tá? E aí, numa próxima oportunidade, a gente volta aí com mais conteúdo para vocês, ok? Tchau, tchau!